Olá, o tema desse vídeo será o sistema monetário e os tópicos que nós vamos ver, né, as questões que nós vamos tentar responder, tá? São essas aqui, né? Primeiro nós vamos tentar entender o que nós chamamos de moeda, né, na teoria macroeconômica, tá? O que é e como funciona o sistema monetário nacional, tá? E a relação entre os bancos e a oferta de moeda, como os bancos geram oferta de moeda, tá certo? Bom, então vamos começar falando, né, sobre o que é a moeda, né? Vamos tentar entender o conceito de moeda, né? E para entender esse conceito, a gente pode pensar que, fundamentalmente na economia, as transações são transações de bens, né? As pessoas trocam bens, né, oferecem no mercado bens ou serviços, né, para poder comprar outros bens ou serviços. Por exemplo, a maioria das pessoas oferece no mercado sua capacidade de trabalho, né, que é um serviço, enfim, serviços de trabalho, né, na forma de contratos de trabalho, recebe em troca um salário, mas o objetivo não é receber o salário, é usar esse salário para comprar os bens que a gente precisa para viver nosso dia a dia. Então, em última instância, o sistema econômico é um sistema que promove a troca, né, de bens e serviços úteis às pessoas, tá? Essa troca poderia ser feita de uma maneira direta, né, que a gente chama de troca na forma de escambos, né? Então, escambo é um sistema de troca diretas de bens e serviços, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter 1 quilo de arroz, né? Não quero esse quilo de arroz, eu quero feijão, né? Então eu procuro alguém que tenha feijão e queira meu arroz em troca e faço a troca com essa pessoa, né? O sistema de troca diretos é um sistema bastante direto, como o próprio nome diz, né? Mas ele envolve uma grande dificuldade de coordenação, né? Porque pode ser que eu tenho 1 quilo de arroz que eu quero trocar por 1 quilo de feijão, eu tenho 1 quilo de arroz a mais do que eu quero consumir e gostaria de consumir mais feijão. Então saio da minha casa com 1 quilo de arroz e vou procurar alguém que queira me dar em troca feijão. Mas pode ser que ninguém que tenha feijão em excesso, né, queira trocar esse feijão por alguma outra coisa, queira trocar o feijão exatamente por arroz, né? Então, eu vou ter que fazer algum tipo de triangulação, né? Por exemplo, que o exemplo que está colocado aqui, né? Suponha que eu tenha Maria, ela produziu trigo e quer trocar esse trigo por tecido, tá? O João, tá? Tem o tecido, produziu o tecido e quer trocar o tecido por vinho, né? Tá certo? E quem produziu o vinho foi o Pedro, que quer trocar o vinho por trigo, né? Então, o que a gente precisaria fazer para resolver esse imbróglio aqui, né, no sistema de troca direta, seria envolver a Maria, o João e o Pedro em uma única negociação, né? De tal maneira que o Pedro dá o vinho a Maria dá o trigo que produziu para o Pedro, né? Tá certo? Que quer o trigo dá o vinho que produziu para o João, né? E o João dá o tecido que produziu para Maria, né? Claro, a Maria poderia descobrir que o João, conversar com o João e falar: João, você quer? Eu estou querendo tecido, eu sei que você produziu o tecido. Você aceita o trigo em troca do tecido? E o João diria: não, eu não quero trigo, eu quero vinho, né? Daí a Maria descobre que quem quer trigo é o Pedro, né, que produziu vinho, oferece o trigo para o Pedro em troca do vinho. Com o vinho que ela adquiriu do Pedro, ela vai para o João e fala: agora eu tenho aqui o vinho, você me dá o tecido, faz a troca finalmente, né? Mas vocês podem ver que esse sistema de troca vai ficando bastante complexo, né? Efetivamente, e especialmente, né, no caso das economias modernas, onde cada um de nós, né, é especialista em produzir uma ou pouquíssimas coisas, e aquilo que nós temos para ofertar no mercado, né, nós queremos ofertar em troca de diversos itens, né? Enfim, quando eu ofereço minha capacidade de trabalho, né, os meus serviços de trabalho no mercado, eu quero em troca disso poder comprar alimentos, vestuário, né, serviços de saúde, né, serviços de entretenimento, uma série de coisas, né? Então, resolver isso via escambo seria muito complicado, seria muito complexo e possivelmente as nossas economias não funcionariam muito bem se todas as trocas fossem realizadas na forma de escambo, né?
Então, para isso, né, há muito tempo atrás, tá, já há indícios que as pessoas, né, mesmo nos tempos pré-históricos, as pessoas começaram a aceitar, tá, algum tipo de mercadoria, tá, ou algum tipo de bem, tá, como um intermediário da troca, tá? Não que as pessoas necessariamente desejassem esse bem, mas elas podiam falar, bom, eu tenho aqui, digamos, eu produzi vinho, por exemplo, tá? E quero trocar esse vinho, digamos, por alguns artefatos de metal e também por um pouco de, sei lá, feijão, por exemplo, tá? Mas não encontro ninguém que queira fazer essa troca diretamente. Então o que eu posso fazer é trocar esse vinho por algum produto que eu sei que a maioria das pessoas querem aceitar numa troca, tá? Vamos supor que pode ser o trigo, por exemplo, né? Então eu pego meu vinho, troco por trigo, e daí de posse do trigo eu acho que vai ser mais fácil encontrar alguém que queira trocar, né, tanto esses artefatos de metal por trigo, quanto o feijão por trigo, né? Então eu uso o trigo como um intermediário da troca, né? Se as pessoas começam a achar que o trigo vai ser aceito facilmente por outras pessoas como intermediário da troca, quase todo mundo vai aceitar o trigo como intermediário e o trigo vai virar um meio de troca, né? As pessoas podem, né, demandar trigo porque elas desejam efetivamente trigo, ou podem demandar trigo porque elas acham que isso vai ser uma forma de facilitar a troca, tá? Então há indícios que desde os tempos pré-históricos começaram a surgir mercadorias que tinham essa característica, né, de serem aceitas com maior facilidade como meio de troca, tá? Bom, um tipo de mercadoria, né, seriam os grãos, né, por exemplo, o trigo que eu mencionei aqui, tá? Um outro grupo de mercadorias que há alguma evidência, né, arqueológica é de que as pessoas usavam conchas como meio de transação, tá? Especialmente, e isso era especialmente verdadeiro em locais onde as conchas eram artigos escassos, ou seja, longe do litoral, né? Também pontas de lança já foram usadas como meio de negociação, né? E com mais consistência, né, e de um uso mais duradouro, foi o uso de metais, né, cobre, ouro, prata e assim por diante. Esses metais passaram a ser usados como meio de troca, tá? Então, a partir de algum momento na história da humanidade, a gente não sabe definir exatamente quando, né, as trocas começaram a ser mediadas, né, por exemplo, por metais, né? Então, as pessoas tinham algum produto que queriam comprar trocar, né, por algum outro produto, algum conjunto de outros produtos, e elas aceitavam primeiro trocar esse produto por algum tipo de metal, por exemplo, cobre, né? E depois trocar esse metal, tá? Depois elas tentariam trocar esse metal pelos produtos bencinais que elas queriam consumir, tá? E como esses metais passaram a ser muito aceitos por todos, né, essa troca começou a ficar cada vez mais fácil, tá? Talvez uma das razões, né, pelas quais os metais, né, acabaram dominando, né, como meio de troca, tá, é que os metais têm algumas propriedades interessantes, né? Primeiro, eles são facilmente divisíveis, né? Eu posso pegar 1 grama de cobre e dividir pela metade, eu tenho 2.000 gramas de cobre, né? É fácil dividir o metal, tá? Segundo, tá, os metais, eles são, por serem escassos, né, e eram mais escassos ainda na pré-história, né, eles possivelmente tinham alto valor por peso, né? Então eu podia carregar um pequeno peso que garantia um alto valor de troca, uma alta capacidade de troca. Então era conveniente usar o metal como meio de troca, né? E depois, né, os metais são altamente duráveis, né? Então eu troco alguma coisa por um pedaço de cobre, por exemplo, esse pedaço de cobre vai durar, né, por dias, meses, anos, né, até que eu queira me desfazer dele e trocar por outra coisa. Isso também é uma propriedade conveniente quando eu quero, né, algum bem, né, que seria, tá, um meio de troca, tá? E no final das contas, tá, os metais acabaram adquirindo a propriedade de moeda, né? E de fato, com o surgimento, né, de governos centralizados, os governos centralizados começaram a cunhar, né, o metal na forma de moeda como a gente entende hoje, né, as moedas metálicas, né, e isso facilitava mais ainda as transações, porque os governos centrais, eles
pegavam, né, um tanto de metal, um determinado peso de metal, né, cunhavam, né, ou seja, geravam a moeda, punham a cara do rei, usualmente, né, de um lado da moeda, e no outro lado diziam, não, o rei atesta que essa moeda contém, né, um determinado peso, né, de tal metal, de ouro, de prata e assim por diante, né? Então começou a surgir, né, as moedas metálicas, né, que passaram a dominar, né, que por muito tempo, né, foram o principal meio de troca, né, das economias, né, das economias humanas, né, ok? Bom, e o que nós vamos chamar de moeda até é o que é efetivamente, né, o meio de troca, né, que passou a ser, que é usado, né, regularmente para comprar bens e serviços, tá? Então nós chamamos de moeda, de fato, um conjunto de ativos de uma economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços, tá? Bom, as moedas, usualmente elas atendem a três funções, tá? Além de a primeira delas, né, é que efetivamente, né, elas são um meio de troca, né, um meio para compra de bens e serviços, tá? Portanto, elas têm que ter a característica que os vendedores dos bens e serviços colocados à venda aceitam vender esses bens e serviços em troca disso que a gente chama moeda, tá? E, portanto, os compradores gostariam de ter, né, a moeda para comprar bens e serviços, tá? Então, é algo que é desejado que todo mundo deseja, né? Uma característica da moeda é que a gente quer ter a moeda porque a gente sabe que todo mundo aceita a moeda como meio de troca, né? Então nós aceitamos também a moeda em troca dos bens e serviços que a gente está oferecendo, porque sabe que com isso vai poder comprar bens e serviços que as outras pessoas estão oferecendo, tá? Bom, a partir do momento que a moeda foi padronizada, como por exemplo, né, um metal, por exemplo, né, os valores dos bens e serviços negociados, né, transacionados na economia passaram a ser expressos, né, nessa moeda, tá? Então a moeda passou a ser também uma unidade de medida, né, dos preços dos bens e serviços que são negociados no mercado, né? Hoje a gente fala, né, isso aqui vale tantos reais, né, tantos reais e tantos centavos e assim por diante, tá? No passado, né, quando a moeda era na forma de metal, os agentes podiam falar, isso daqui vale, tá, 1 libra de ouro, né? Que no passado seria um valor muito grande, ainda né? Se a gente pegar a libra, o peso em libra de ouro, né? É ainda relativamente bem valioso, né? Mas podiam falar, não, isso daqui vale, né, meia libra de ouro e 1 libra de cobre, né? Então expressava os valores, né, em unidades metálicas, né? A partir do momento que os governos começaram a cunhar essas unidades metálicas, os valores passaram a ser expressos, né, em unidades monetárias, né? As unidades expressas nas moedas, né, cunhadas pelo governo, né? E atualmente, né, são expressas em unidades monetárias que não tem nenhuma contrapartida metálica, na verdade, já vamos falar sobre isso, né? Então a moeda é um meio de troca, é uma unidade de conta e ela também pode ser usada como uma reserva de valor, né? A partir do momento, né, em que surgiu a moeda metálica, por exemplo, essas três propriedades já foram atendidas pela moeda metálica, né? Porque se eu tenho uma moeda que é de ouro, por exemplo, eu posso guardar essa moeda para reservar valor para a troca futura, né? Então, usualmente é isso que a gente entende, tá, como moeda em uma economia, né? Ela vai satisfazer, né, a essas três propriedades, tá? Bom, o que acontece, né? A gente diz que a moeda, tá, é um ativo altamente líquido, né? O que é a liquidez de um ativo, né? A liquidez de um ativo, tá, é a facilidade com que esse ativo pode ser convertido, tá, em meio de trocas. Na verdade, a facilidade com que eu posso me livrar desse ativo e converter esse ativo, né, em qualquer tipo de bem e serviço que eu queira adquirir, tá? Então a moeda é o próprio meio de troca, né? Então é o ativo mais líquido da economia, tá?
Mas muitos ativos, tá, eles são altamente líquidos, né, títulos públicos, né, que são facilmente trocados por dinheiro, né, pela nossa moeda corrente, né, eles possuem elevada liquidez, né. E na verdade, tá, a gente pode pensar que existe na verdade um gradiente, né, uma variação, tá, entre ativos de alta liquidez, né, e ativos de baixa liquidez, né? E de fato eu tenho um contínuo aqui, né? Eu tenho ativos que ocupam todo esse espaço, né? Desde uma liquidez muito elevada, né? Tá certo? Uma liquidez perfeita, digamos assim, né? Eu posso converter instantaneamente alguns ativos em bens e serviços, tá? Até ativos com liquidez intermediária, por exemplo, eu tenho um certificado de depósito bancário, tá? É fácil converter em dinheiro e depois converter em bens e serviços, tá? Há alguns mais intermediários ainda, né? Por exemplo, ações de empresas e assim por diante, tá? Até ativos de muito baixa liquidez, por exemplo, eu tenho um imóvel, tá? E quero converter esse imóvel, né? Em dinheiro para poder comprar um monte de bens e serviços, né? Daí é mais difícil porque eu tenho que negociar, colocar à venda, demora algum tempo, né? Então existe um contínuo, né, entre os ativos de mais baixa liquidez e os ativos de mais alta liquidez, né? Usualmente o que a gente classifica como moeda, tá, é um conjunto de ativos que tem liquidez muito elevada, tá? E existe uma certa o que a gente vai classificar como moeda em uma economia é um pouco uma convenção, né? Por exemplo, é usual a gente dizer que moeda nas economias modernas não é apenas, tá, o dinheiro, né, papel moeda que a gente carrega no nosso bolso, mas envolve também, né, os depósitos à vista no sistema bancário, né? Porque o dinheiro depositado no sistema bancário ele tem praticamente a mesma liquidez, né, que o dinheiro que a gente carrega no bolso. Mas algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: ah, não, mas eu acho que a gente também pode chamar de moeda, que é muito líquido, tá? O conjunto desses ativos mais os depósitos em caderneta de poupança, né? Porque eu posso tirar o dinheiro que eu tenho na caderneta de poupança a qualquer momento, instantaneamente, colocar na minha conta corrente e comprar bens e serviços com isso, né? Então é uma questão um pouco de convenção, quem que eu incluo, né, naquilo que eu vou contar como moeda ou como dinheiro, né, e aquilo que eu não vou contar como moeda. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas enfim, então o importante para a gente, né, é que para nós aqui, né, na nossa análise macroeconômica, tá, é que moeda é aquilo que tem elevada liquidez, é fácil de ser convertido, né, em outros bens e serviços, tá? Além disso, tá, a gente pode falar, tá, uma outra tópico relacionado à moeda, né, é que as moedas, tá, historicamente, né, elas passaram, né, por diversos tipos de moeda, elas passaram por diversas tipificações ou diversas características que permitiram que elas fossem moedas, né? Então o primeiro tipo de moeda histórico, tá, é a moeda mercadoria, né? A moeda mercadoria, tá, é uma moeda que tem algum objeto que vai ser de fato uma mercadoria que tem valor intrínseco, tá? Então é um objeto com valor intrínseco que as pessoas podem desejar pelas características desse objeto em si, tá? Mas que faz o papel de meio de circulação da economia, né? E que ajuda e que pode ser usado, né, como unidade de conta, né, de uma unidade de medida do valor dos outros bens e serviços, tá? E que também pode ser usado como reserva de valor, tá? Então, por exemplo, as moedas metálicas, né, elas têm essa característica, né? Então, antigamente, tá, quando no Brasil, né, alguém falava: isso aqui é um conto, isso aqui é um real, é um conto de réis, né, lá antigamente, tá? Esse valor era um valor que correspondia a uma determinada quantidade de metal, tá? Uma determinada quantidade de ouro. Eu não sei exatamente como que era cunhada a moeda, né, antiga brasileira, tá? Mas correspondia, tá, a um valor metálico, né? E a moeda era uma unidade metálica, né? Bom, com o passar do tempo, tá, essa moeda como unidade metálica, primeiro ela
começou a circular pouco entre as pessoas, porque o que acontecia? Se as pessoas tinham moeda metálica, como ouro, cobre, assim por diante, elas depositavam, tá, grande parte disso num sistema bancário que ofereceria, né, guardar essa moeda com um custo baixo, né, e oferecendo alta segurança, tá? E os bancos, primeiro eles podiam, eles permitiam que as pessoas, tá, ao invés de carregar a moeda, né, emitissem cheques, né, ou, né, primeiramente, né, letras de câmbio, mas enfim, que depois evoluíram para a forma de cheque, né, que era um documento que as pessoas escreviam, ó, eu tenho tantos reais no banco, tá, e eu quero que esses tantos reais, ou tenho tantos gramas de ouro no banco, e eu quero que esses tantos gramas de ouro sejam transmitidos, tá, a fulano de tal ou ao portador desse documento, né? Então, o que aconteceu, tá, a moeda mercadoria, né, a moeda metálica, passou a ser, na prática, substituída, né, por documentos que representavam quantias dessa moeda metálica, né? Esses documentos poderiam ser cheques, né, ou poderiam ser o que eram chamados letras de câmbios, né? O banco falava o seguinte: olha, você depositou tantos gramas de ouro, né, nos meus cofres, tá? Então eu emito um papel, os bancos emitiam um papel, né, dizendo o seguinte, ó, o portador desse papel aqui tem o direito de resgatar tantos gramas de ouro, né, do cofre do banco, tá? Então eu saía com aquele papel e quando fosse comprar alguma coisa eu poderia oferecer aquele papel que o banco me deu, né, falando o seguinte: olha, eu não estou com ouro aqui, mas estou com esse papel, você me dá a mercadoria e você vai lá no banco e resgata tantos gramas de ouro, né? E esse papel acabou evoluindo, né, para o que a gente chama hoje de papel moeda, tá? Inicialmente, tá, o papel moeda, ele era um documento, era um título, tá, mas que a gente diz era lastreado, tá, em moeda metálica, né, nos cofres dos bancos, tá? O papel moeda também era emitido passou a ser emitido também pelos governos, os governos dos diversos países, né? Mas também, né, era uma garantia de que as pessoas poderiam trocar esse papel moeda quando quisessem, né, por metal, né, que estaria depositado lá nos bancos privados, tá, ou no Tesouro, né, Nacional dos diversos países, tá? Bom, com o passar do tempo, tá, e aqui a história é muito longa, então para encurtar, o que acabou acontecendo é que em todos os países do mundo que eu saiba, né, os governos dos países, né, que emitiam um papel moeda também, né, esses títulos que garantiam converter, né, aquele papel em uma determinada quantidade de metal, tá, eles começaram a romper esse compromisso, né, eles começaram a partir de algum momento, tá, nos diversos países, eles começaram a falar assim: a partir de hoje, tá, eu não garanto mais a conversão, né, do papel moeda que vocês usam para transação, né, e que eu emiti, tá, em um valor metálico, né, em uma quantidade de metal, tá. Então eu vou eliminar o lastro metálico, né, da moeda que eu emiti, tá. Mas eu faço a seguinte lei: primeiro, eu vou aceitar para pagamento de tributos, tá, esse papel que eu já emiti, né, o dinheiro que eu já emiti na forma de dinheiro metálico, tá, e também eu vou obrigar, tá, que as pessoas aceitem, né, em suas transações normais, tá, esse dinheiro que eu emiti, tá. Então surgiu o que a gente chama hoje de moeda fiduciária, tá. A moeda fiduciária é uma moeda que não tem valor intrínseco, né, como é o papel moeda, tá, a gente não... o uso do papel moeda é praticamente nenhum, né, tá certo? Mas ela deve ser aceita em transações por força de lei, tá? Eu também posso ter uma moeda fiduciária, né? De fato, fiduciária aqui é uma moeda na qual a gente confia, tá? Porque as pessoas confiam que ela vai ser aceita em transações e, portanto, ela passa a ter um valor não intrínseco, né? Mas um valor como meio de troca. Todo mundo vai aceitar ela como meio de troca, né? E é esse, né, que é a moeda, né, ou dinheiro usado, né, em quase todas as economias mundiais, tá? A gente aceita reais, né, para quando vende nossos produtos ou quando vende nossos serviços, tá?
Porque a gente sabe que todo mundo vai aceitar reais quando em troca de bens e serviços que estejam vendendo, né? O real não tem, né, aquele papelzinho, aquelas notas, né, de R$1, de R$5, R$10, R$100, etc. Não tem nenhum valor intrínseco, não tem nenhuma utilidade, tá? Se de um momento para o outro, tá, todo mundo desistia de aceitar o real para realizar suas trocas, o real não serve para mais nada ou para praticamente nada, né? Pode ter alguém pode inventar algum uso, mas vai ser um uso de baixíssimo valor, né? E a gente só aceita o real, né, como pagamento pelos nossos serviços e pelos bens que a gente vende, porque a gente sabe que todo mundo vai aceitar o real como pagamento pelos nossos serviços e bens que a gente vende, tá? Então essa é a moeda fiduciária, né? Além disso, tá, continuou existindo a chamada moeda escriturária, tá? Eu tenho dinheiro não apenas porque eu tenho dinheiro na minha carteira, tá? Mas eu tenho dinheiro porque eu tenho depósitos à vista, né, nos bancos. De fato, a maior parte do dinheiro que nós temos, né, consiste de depósito à vista, né, no sistema bancário, tá? Isso eu chamo de moeda escriturária, tá, ok? Então, atualmente, né, a moeda, né, que é usada nas transações, né, é moeda desses dois tipos. A moeda fiduciária, que é o papel moeda que a gente carrega no bolso, ou mesmo as moedas metálicas que a gente carrega no bolso, o valor delas não está associado ao valor metálico dessas moedas, mas sim a capacidade dela, ao fato de que elas são aceitas, né? Tá certo? E a gente tem a moeda escriturária, né, que é o valor que a gente tem depositado no sistema bancário, né? Então, eu considero isso aqui como dinheiro também, tá? Bom, como eu falei para vocês, tá? Então, feita essa caracterização, né? Como eu falei para vocês, né? O que a gente vai chamar de moeda ou não moeda, tá? Ou seja, o que eu vou chamar de moeda fiduciária? Usualmente a gente chama de moeda fiduciária, né, o papel moeda, né? Mas por que não, tá? Um título de uma letra do Tesouro Nacional, tá? Possivelmente eu consigo pagar, né, uma transação com letra do Tesouro Nacional. É muito possível que as pessoas aceitem esse pagamento, né? Ele tem a função de uma moeda fiduciária, tá? Então é um pouco arbitrário, né, dizer que moeda fiduciária são todos os documentos, né, os títulos, né, que são papéis moeda na forma de reais, né, um papel moeda de R$1, de R$5, de R$50, assim por diante, tá? E a moeda escriturária, né, a gente fala, bom, é depósito à vista no sistema bancário, mas por que não depósito em poupança e assim por diante? Então, o que eu vou classificar como moeda fiduciária ou escriturária, tá, vai depender um pouco, né? Um critério um pouco arbitrário, tá? Então, existe de fato diversas classificações, né, daquilo que a gente vai chamar do total de moeda em circulação, né, em uma economia, tá? A primeira classificação, tá, mais usual, tá, é o chamado M1, né, de moeda nível 1, tá? Que é a moeda fiduciária, né, em poder do público, tá? É o dinheiro, né, oficial em poder do público, tá? Então, no caso do Brasil, são os reais em poder do público, mais os depósitos bancários à vista, tá? Total de depósitos bancários à vista, tá? O público aqui, tá, é o conjunto dos agentes privados, excluindo o sistema bancário, tá? Então, é o total de moeda que está em poder dos indivíduos e das empresas, mas não dos bancos, tá? Mais os depósitos bancários à vista, que é, né, o que as pessoas depositaram nos bancos e os bancos garantem que vão pagar, né, em forma de papel de moeda, caso eu queira fazer o resgate desses depósitos. Isso daqui é o M1, tá? Então é a medida muito usual de moeda em circulação em uma economia, tá? E talvez a medida mais básica, tá? Bom, eu vou usar aqui a classificação do Banco Central do Brasil, tá? E eu tenho uma outra medida de moeda, tá? Que inclui o M1, tá? Mais ativos de alta liquidez, tá? Que são os seguintes, são títulos de bancos privados em poder do público e caderneta de poupança, tá? Os títulos de bancos privados em poder do público que são considerados aqui são os certificados de depósitos bancários, os recibos de depósitos bancários, que efetivamente são quase instantaneamente convertido, né, em depósito à vista ou em papel moeda, e a mesma coisa vale para a caderneta de poupança, né? Se eu acrescentar ao M2, tá,
os fundos de renda fixa, mais os títulos federais, tá? Registrados no sistema especial de liquidação de custódia, tá? Que é a chamada Selic. Não se preocupem muito com isso, mas acrescentando aqui mais alguns títulos, aqui os títulos federais, tá certo? E que são títulos de alta liquidez também, né? E os fundos de renda fixa, eu chego ao chamado M3, que é uma outra medida de moeda em circulação, né? E eu tenho também, tá, o M4, tá, que é o M3 mais os títulos públicos federais e estatuais, tá? Imposto do setor não financeiro, tá? Eu acho que tá mal escrito aqui, tá? Enfim, na verdade, então eu posso ter diversas definições de moeda, porque vocês podem se lembrar, né, que moeda vai ser algo que a gente considera suficientemente líquido, de altíssima liquidez, né? Então é um pouco arbitrário, tá? Mas a definição mais usual, tá, de moeda, tá, é a definição do M1, é a definição com a qual a gente vai trabalhar aqui, tá, ok? Mas de certa maneira, tá, especialmente do ponto de vista macroeconômico, aquilo que está no M2, tá, vai ter um efeito muito próximo ao que está no M1, tá? Então, a gente, de certa maneira, a gente poderia incluir o M2, né, como a oferta de moeda, o M3 e assim por diante, tá? E existe uma certa arbitrariedade, tá? Mas usualmente a convenção é considerar, né, que o total de moeda em circulação é isso, né? Papel moeda, né, em poder do público, papel moeda e moeda metálica em poder do público, mais o total de depósitos bancários à vista, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho, tá, de quem, né, é o repositário desses depósitos bancários à vista, ou seja, do sistema bancário, né? Mas de fato vamos falar um pouquinho do sistema, né, monetário nacional, né, que inclui o sistema bancário e os agentes que regulam, né, e normatizam, tá, o funcionamento desse sistema, tá? Desculpe, né, antes de falar disso, tá, eu tenho um exemplo para dar aqui, né? Esse daqui são as medidas do M1, do M2, M4, M3 e M4, tá? No Brasil, efetivamente, tá, em milhões de reais, tá? Essas medidas, tá, de acordo com o relatório do Banco Central do Brasil, tá, em agosto de 2012, tá? Então, em agosto de 2012, tá, o total de moeda em poder do público era de 125 bilhões 337 milhões de reais, tá? E o total de depósito à vista era de 141 bilhões e 88 milhões de reais, tá? O que fazia com que o meu M1, o total, fosse 266 bilhões e 436 milhões de reais, tá? Bom, acrescentando, né, aqui os depósitos em poupança, que eram de 465, quase 466 bilhões de reais, né? E o total de títulos de bancos privados em poder do público, que totalizava 953 bilhões de reais, né? O M2, né, já era de 1 trilhão 685 milhões de reais, bilhões de reais, né, 475 milhões de reais, tá? Somando aqui o total de fundos de depósito em fundos de renda fixa, que era de 1 trilhão 496 bilhões de reais, né? E os títulos federais, né, que circulam na Selic, que era de 157 bilhões 686 milhões de reais, tá? O meu M3, né, a terceira nível de medida aqui de moeda em circulação na economia, era de 3 trilhões 339 milhões 162 milhões de reais, né? Depois, se eu somar aqui o total de títulos públicos em poder do público, tá? 578, quase 579 bilhões de reais, tá? O M4, né, uma medida de moeda em circulação mais abrangente, somaria, né, aqui a conta está errada, certamente, né, ela vai somar, tem um dígito que está errado aqui, isso aqui deve ser algo como 3 bilhões e 898, possivelmente, tá? Ou algo próximo disso, né? Bilhões de reais, tá? Essa conta aqui está errada, depois eu passo para vocês a conta certa, tá? Mas é isso que estava acontecendo, tá? Então vamos olhar agora, né, um pouco para o nosso sistema monetário nacional, tá? Que só dizer, né, quem são os participantes do chamado sistema monetário nacional, tá? O sistema monetário nacional é
composto de um órgão normativo, que é o Conselho Monetário Nacional, de uma entidade supervisora, né, que é o Banco Central do Brasil, tá? E dos operadores, efetivamente, né, do Sistema Monetário Nacional, que são todas as instituições financeiras captadoras de depósito à vista, tá? E as demais instituições financeiras, né? As instituições financeiras captadoras de depósito à vista constituem, né, são os bancos, né, do sistema, tá? Mas outras instituições financeiras, né, que fazem operação de captar recursos e emprestar esses recursos também fazem parte do chamado Sistema Monetário Nacional, tá? Então no Brasil, tá? No Brasil em particular, tá? As normas, né, de como funciona o Sistema Monetário Nacional, além das normas definidas por lei, tá? Elas são criadas pelo Conselho Monetário Nacional, e quem supervisiona, né, quem aplica essas normas é o Banco Central do Brasil, tá? Bom, agora vamos falar qual que é a relação entre bancos e a oferta de moedas de uma economia, né? Bom, a gente viu que aqui a oferta de moeda da economia, eu estou pensando no M1, né? E nós vimos que o M1, né, era, tá, o total de moeda em poder do público, né? Em poder do público. Mais o total de depósito à vista, né? Depósito à vista. Então, o total de depósito à vista, tá? São os depósitos que é o total de moeda que foi depositado no sistema bancário, né? Então, claro, evidentemente, os bancos eles gerem pelo menos, né, uma parte, né, do total de moeda, tá? Mas acontece, tá, que os bancos eles são capazes de criar, tá, uma parte desse M1, né? Os bancos, dada a forma como eles gerem, tá, os depósitos à vista, eles, no final das contas, eles criam, tá, algo que a gente, uma parte daquilo que a gente chama M1, tá? E para ver isso, tá, então, vamos constatar, em primeiro lugar, né, eu vou dizer para vocês o que é verdade, tá, que os bancos costumam adotar um sistema de reservas fracionárias, tá? Isso quer dizer o seguinte, tá, eles, do total de depósitos à vista, né, do total de dinheiro, né, que as pessoas depositam nos bancos, os bancos costumam manter apenas uma fração desse total de dinheiro, né, daí eu tenho reservas fracionárias, né? E uma fração do total que é depositado no banco, os bancos emprestam, né? Então, na verdade, os bancos eles conseguem grande parte, né, do lucro deles, porque nós fazemos depósito à vista nas contas, né, correntes dos bancos, tá? Usualmente esses depósitos não são remunerados, podem ser remunerados, mas a uma taxa de juros muito baixinha. E os bancos pegam esse dinheiro que nós depositamos, tá? Uma parte eles deixam reservado na forma de papel moeda, né? Que a gente chama isso aqui de reserva bancária ou encaixes bancários, tá? E o restante eles vão emprestar para outros agentes da economia, para quem está querendo dinheiro emprestado, cobrando juros por esse empréstimo, né? E os juros desse empréstimo é que viabiliza, né, a atividade bancária, tá? Então, eles não guardam todo o dinheiro para si, tá? E quando eles fazem isso, tá, o que acontece, tá, é que a oferta de moeda é multiplicada, tá? A oferta de moeda vai ser maior do que o total de moeda, de papel moeda emitido pelo Banco Central do Brasil, né, que é, né, o regulador do Sistema Monetário Nacional, no caso do Brasil, tá? Então, para ver isso, tá, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu vou... ele está aqui colocado, tá, na forma de texto, mas eu vou fazer a conta mais claramente, tá? Imagine que seja criado, tá, R$100, tá, em moedas originalmente, tá? O Banco Central do Brasil emitiu R$100, tá? Imagine que o público gosta de deter, tá, apenas 10% do total de moeda que eles têm na forma de papel moeda, tá? Isso quer dizer, desses R$100 aqui, tá? O Banco do Brasil criou esses R$100 e entregou para o público, né? O público tá, o sistema privado menos o sistema bancário, tá? Então, desses R$100, o público só quer manter R$10 na forma de papel moeda e gostaria de depositar, tá, R$90, né, no sistema bancário, tá, na forma de depósito à vista, tá?
Agora vamos imaginar, tá, que os bancos comerciais eles querem deter apenas 10%, né, dos depósitos à vista na forma de reserva bancária, né, ou de encaixe bancário. Tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Tá? Nesse caso aqui talvez valha a pena a gente fazer um exercício numa planilha de cálculo muito simples, tá? Que é o seguinte. Então eu tenho aqui uma planilha de cálculo, tá? Na qual eu vou fazer uma tabelinha, tá? Que tem 4 colunas. A primeira coluna é o M1, é o total de moeda em poder do público mais depósito à vista. Tá? A segunda coluna é exatamente o total de moeda em poder do público, né? A terceira, depósito à vista, né? E a quarta, em caixas, né? Ou usando o termo que a gente está usando aqui, né? As reservas bancárias, né? Tá, ok? Então aqui eu vou representar as reservas bancárias, tá? Então a nossa história começa, né, com o Banco Central, tá? Ele gerando R$100, né? E dando esses R$100, tá, para o público, né? Isso que é para agentes privados que não sejam, tá, agentes do sistema bancário, que não sejam bancos em particular, tá? Então, num primeiro momento, tá, eu vou ter R$100, né, em poder do público, tá, porque o Banco Central deu para o público esses R$100, tá? E o M1, né, que vai ser sempre igual, né, ao total de moeda em poder do público, mais o total de depósito à vista vai ser igual a R$100, tá? Mas o que acontece, tá? Então agora vamos para uma segunda etapa do nosso raciocínio aqui, né? O público, né, ele tem R$100, tá? Mas ele quer manter esses R$100, tá? Não integralmente na forma de papel moeda, ele quer só reter desses R$100 apenas R$10 na forma de papel moeda e o restante depositar no sistema bancário, tá? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o nosso público, ele vai querer manter, né, o total de moeda igual a R$100, tá? Mas ele vai querer distribuir isso de uma maneira diferente, ele vai querer fazer com que 10%, tá? Eu chamei 10% aqui, que é o nosso o montante, né? Ou 0,1, como vocês quiserem, então eu chamei isso aqui de A, né? É um parâmetro A, tá? Que é o percentual, né, do total de moedas em poder do público, de dinheiro, de moeda em poder do público, que o público quer manter na forma, né, de moeda efetivamente em poder do público, né, e não na forma de... então o total de moeda que o público quer manter na forma de moeda em poder do público, né, é a fração, né, do total do M1, né, que o público quer manter na forma de dinheiro no bolso, tá? E B aqui é a fração das reservas bancárias que os bancos querem manter na forma de dinheiro, tá? Então o que aconteceu aqui em primeiro lugar, né, é que assim, nessa primeira linha aqui, os bancos ainda não tem nada de depósito à vista e nada de reserva bancária, tá? Mas nessa primeira linha aqui, tá, o público está descontente, né, que o público tem R$100 em valor, né, mas ele quer que esses R$100, né, desses R$100, apenas 10% seja mantido na forma de dinheiro em poder do público, né? Então o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar esses R$100, tá? E esses R$100 ele vai só usar, tá? 10% desses R$100 para ser a forma de dinheiro em poder do público, tá? Aqui. Ele quis alterar, então só R$10, tá? E o restante, né, desses R$100, tá? Ele quer que seja convertido em depósitos à vista, tá? Então ele pega R$90 em dinheiro, tá? Deposita no banco e nesse momento, né, o banco vai ter R$90 em depósito à vista, tá? E R$90 em reserva bancária. O banco ainda não ajustou a reserva bancária dele, né? Eu cheguei lá no banco e falei, ó, tá aqui R$90, quero depositar na minha conta. Ele pegou aqui os R$90 e instantaneamente tem R$90 de reserva bancária no banco, né? Agora é o banco que está descontente, né? Porque o banco tem R$90 em reserva bancária, tá? Então ele vai querer manter esse total de depósito à vista, né? Então isso aqui vai ser igual ao total de depósito à vista do banco, tá? O total de moeda em poder do público vai continuar igual, né? O total de moeda em poder do público, que era R$10, tá? De tal maneira, né, que o M1, né, que vai continuar sendo igual a 10 mais 90, vai continuar sendo igual a R$100, tá?
mas por pouco tempo. A gente já vai mudar isso aqui, né? Porque o que o banco vai querer fazer? Esses R$ 90, ele não quer guardar esses R$ 90, né? O que ele quer ter como depósito à vista? Ele quer ter uma fração disso aqui, né? A fração, na nossa hipótese, também o banco quer só reter 10% dos depósitos à vista na forma de reserva bancária. O restante ele quer emprestar, né? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai querer fazer com que as reservas bancárias dele seja igual ao total de depósito bancário, de depósito à vista dele, vezes, né, os 10%, que é um parâmetro B aqui do nosso exercício, tá? Então eu vou dar Enter aqui, tá? 9%. Mas então, peraí, se ele fez isso, tá? Ele vai emprestar os R$ 81 a mais, né? Para quem? Para o público, tá? Então aqui eu vou somar, além, né, do que o público já tinha de moeda em poder do público, o banco está devolvendo para o público, ó, não quero R$ 90 moeda, tá aqui, eu vou te emprestar R$ 81, né, para algum agente do público, tá? Então ele vai emprestar aqui, né, a variação, né, a variação nas reservas bancárias do banco, né, que era R$ 90, tá? Mas ele se livrou aqui, né, de R$ 81, tá? Ou seja, R$ 90 menos R$ 9. Ele vai emprestar para o público. Então agora o público, tá, tem em poder dele, né, R$ 181, né? R$ 181, tá? R$ 100 é porque o Banco Central tinha dado para o público, né? E R$ 81 é porque os bancos conseguiram achar alguém que estava disposto a tomar os R$ 81 emprestados, né? Possivelmente pagando juros lá na frente, mas foi feito esse empréstimo, tá? Então agora está acontecendo o que? O público voltou a ficar descontente, né? Porque ele tem R$ 181, tá? Deixa eu só corrigir formatar esses R$ 181 com 2 casas decimais, né? Para ficar tudo igualzinho. Pronto, já está formatado, né? Então agora vai acontecer o seguinte, ó. O público vai chegar e falar, não quero manter R$ 181, né? Tá certo? Eu quero que o meu total de moeda que eu retenho, né, na forma de papel moeda, seja apenas, né, o parâmetro A, que é 10%, né, vezes esse valor de R$ 181, tá? É isso que eu quero reter na forma de papel moeda, tá? E então o que eu quero fazer é o restante, né, eu quero depositar no banco, tá? Então eu quero que o banco fique com eu vou depositar no banco, né? Eu vou manter no banco, né, 10% desses R$ 181. Então vai ser B vezes, né, os meus R$ 181, tá? Notem que não, perdão, vai ser o restante, né? Vai ser 1 menos A, né? Os 90% restante, né? E eu vou depositar no banco, tá? Então o meu papel moeda, né, o meu total de M1 vai continuar, o meu papel moeda mais os meus depósitos à vista vão continuar sendo 181, né? E o total de reservas bancárias agora, né, passou a ser o quê? Bom, eu tinha os R$ 9, né, que eu já tinha que eu já tinha anteriormente, tá certo? Mas agora tá o público devolveu, né, daqueles R$ 81 que eu dei emprestado para o público, né, ele vai devolver, tá, uma parte disso, né, ele vai devolver, tá, ele vai devolver a diferença entre R$ 162,90 e R$ 72,90, né? Isso quer dizer que o meu total de reservas bancárias aqui vai ser igual aos R$ 9 que eu tinha guardado como reserva bancária, tá? Mais, tá, esses 162, né, que eu tenho agora de depósito à vista, porque as pessoas trouxeram mais dinheiro, né, de depósito à vista, menos o 90 que eu tinha antes, né? Isso aqui, de quanto cresceu meu depósito à vista, ele cresceu na forma de dinheiro, né, que instantaneamente vira reserva bancária, tá? Então agora, quem que está contente aqui? O público está contente, né? De tudo que ele tem de dinheiro, sabe? Só 18,10 está de dinheiro em papel moeda, né? O restante, 162, que é 90%, está em depósito à vista, tá?
Mas o banco agora não está contente, né? Porque o banco ele está agora com R$81,90, tá? Que é mais do que 10% do que ele tem de depósito à vista. Então o que o banco quer fazer, né? Bom, eu tenho isso aqui de depósito à vista, eu quero, tá, que apenas 10% disso aqui seja, né, o meu total de reserva bancária, tá? Então eu reduzi minha reserva bancária, tá? O que eu vou fazer? Isso que eu reduzi da minha reserva bancária, tá? Eu vou dar como papel moeda, vou emprestar para o público, tá? Então, de tal maneira que o papel moeda em poder do público vai ser os R$18,10 que o público já tinha, tá? Mais, né, os R$81,90 menos R$16,29, que é aquele dinheiro que o banco tinha em reserva bancária que ele se livrou, né, e quer emprestar para o público, tá? Então passa a ser isso aqui, tá? E agora o M1, né, que é a soma do papel moeda em poder do público mais o depósito à vista, passa a ser igual a R$246,61, né? Nesse momento aqui, né, quem está descontente agora, né, é o público, né, porque ele gostaria de ter, tá, de reter R$83,71, né? Ele gostaria de reter apenas um décimo desses R$246, né, e 61 centavos na forma de papel moeda, ou seja, R$24,66, tá? E o restante depositar, né, na forma de depósito à vista no banco, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai depositar isso no banco, vai aumentar as reservas bancárias do banco, o banco vai ficar descontente, vai emprestar parte dessas reservas bancárias para o público vai ficar descontente, vai emprestar parte dessas reservas bancárias para o banco e assim por diante. Bem, à medida em que eu vou repetindo esse procedimento, o que vocês podem ver que está acontecendo é que o M1 está crescendo, né? Ou seja, o total de moeda nessa economia está crescendo, tá? Mas esse crescimento ele fica cada vez mais difícil, né? Então eu estou repetindo a operação, repetindo, tá? E o que está acontecendo é que o valor, tá? O total de M1 ele vai convergir para um valor aqui, tá? Que é o seguinte, é o valor de R$526, tá? E se eu não estou enganado aqui, e 34 centavos, tá? Eu já vou deduzir esse valor matematicamente, né? E daí a gente confere se o que eu falei está certo, tá? Então vamos lá, tá? Ou seja, você está vendo aqui que ele parou, né, na região de R$526, tá? Tá crescendo, mas bem devagarzinho, né? Aqui tá cada vez demandando mais rodadas para crescer, tá? Mas vai crescendo, né? Tá ok? Então é isso, né? Quer dizer, então quando as pessoas retêm apenas um pedaço, né, do que querem manter do seu total de moeda, né, na forma de moeda em poder do público, tá? E depositam a outra fração no sistema bancário, e o sistema bancário quer manter apenas uma fração de suas reservas bancárias, o efeito é que o total de moeda de poder do público, né, ele vai ser maior e substancialmente maior, muitas vezes, né, nem sempre substancialmente maior, mas maior, né, do que o total de moedas emitidas pelo Banco Central, né? Nesse exemplo aqui, o Banco Central emitiu R$100, tá? E o total de moeda, né, o total do M1 total cresceu para R$526 e vai crescer ainda um pouco mais se a gente continuar essa operação indefinidamente, tá? E como é que isso funciona, tá? Bom, aqui eu estou só repetindo o raciocínio de outra maneira, tá? A gente pode pensar o seguinte, tá? Quando as pessoas, né, para os R$100, tá? E quando os agentes, né, eles retêm eles depositam 90%, né, do dinheiro que eles têm, tá? No sistema bancário, tá? E o sistema bancário reempresta 90% desse dinheiro, né? O que vai acontecer é que eu vou ter primeiro R$100, depois 90% vezes 90%, 81% do dinheiro. Então, o que vai ter de dinheiro novo no sistema vai ser os R$100 que o Banco Central gerou, mais R$81 que o sistema bancário vai emprestar de novo para o público, tá?
E mais 80, 100 vezes 81, né, portanto, 81% dos R$ 100 inicialmente gerados, tá, que o sistema bancário vai emprestar para o público, gerando mais dinheiro, tá? Mas como esses 81 centavos, esses R$ 81, né, 90% desses R$ 81 vão ser depositados no banco, e desses 90% de R$ 81, o banco vai emprestar 90% novamente, tá? Ou seja, eu vou ter de novo em poder do público 100 vezes R$ 81 agora ao quadrado, tá? Depois 100 vezes R$ 81 ao cubo, tá? Retornando ao público agora na forma de depósito à vista, de dinheiro emprestado para o público, tá? Isso vai ad infinito, né? E essa série aqui ela vai convergir para 100, né? Sobre 1 menos 0,81, tá? Que aqui está dizendo que é 526,32, mas eu acho que está errado, tá? Vamos pegar a fórmula mais geral aqui, que a gente pode deduzir da seguinte maneira, tá? O meu M0, né? Então, o meu M0 aqui representa, né, o total de papel moeda em poder do público, né? Mais as reservas, a base monetária é o total de moeda em poder do público, mais as reservas bancárias, tá? Quem que é o meu M0, tá? Bom, o papel moeda que o público vai querer reter, tá? É o total de moeda que ele tem, é o total de moeda que ele tem, que é M1, né? Tá certo? Que é papel moeda mais depósitos bancários, né? O que ele vai reter na forma de papel moeda é A vezes M1, tá? Mais as reservas bancárias, né? As reservas bancárias, o que é? Isso aqui é quanto o banco quer reter, né, de papel moeda, né, nos cofres dele, tá? As reservas bancárias são o quê? M1 vezes 1 menos A, que é a parte do total de moeda em circulação que o público quer manter na forma de depósito bancário, né? Isso aqui eu vou multiplicar, chamando de B a fração de depósitos bancários que os bancos mantêm na forma de reservas monetárias, tá? Eu vou reservar então o total de depósitos, que é M1 vezes 1 menos A, né? Por B, para determinar, né, qual que é o total de reservas bancárias que os bancos querem reter, tá? M0 tem que ser igual a essas duas coisas, né? M0 tem que ser igual a B vezes M1 vezes 1 menos A, isso aqui é quanto os bancos querem manter de reserva, mais A vezes M1, que é o total de papel moeda que o banco quer manter em seu poder, né? Ok? Então, rearranjando algebricamente esses termos, eu fico com M0 igual a M1, que multiplica B mais A menos BA, tá? Vamos resolver M0 igual a M1, que multiplica B mais A menos BA, tá? Para M1, né, eu vou ficar com M1 igual a M0 dividido por B mais A menos AB, tá? Bom, B mais A menos AB, tá? Eu posso rearranjar, vai ficar 1 menos, tá? 1 menos A que multiplica 1 menos B, tá? Então M1, né, vai ser M0, né, que multiplica 1 menos 1 menos A menos 1 menos B, que vai ser, no nosso exemplo aqui, o que era isso, né? O M0, né, quanto o governo emitiu de papel moeda, o total de papel moeda, né, vai ficar em poder do público ou do sistema bancário, né, era igual a 100, né? O Banco Central emitiu R$ 100 de papel moeda, né? E eu vou dividir aqui por 1, tá? Menos, quem que era 1 menos A, né? Era 1 menos 90%, era quanto? Perdão, 1 menos 10%, né? Que era o percentual do total monetário que o público quer manter na forma de papel moeda, tá? Vezes, tá? 1 menos 10%, que era o nosso B, né? Que era o total, 10% era o total de reservas, né? O percentual de reservas sobre o total de depósitos que os bancos querem manter, né? Na forma de reserva monetária, né? Então isso aqui seria 100 sobre 1 menos 0,9 vezes 0,9, né? Tá? Vamos voltar lá para a nossa planilha de cálculo, né? Eu poderia colocar aqui, né? Isso aqui, então eu vou ter que o M1 final, né? Tá certo?
vai ser igual ao que, tá? Ao meu M0, tá? Que era aqueles 100 iniciais lá em cima, né? Tá? Sobre, né? 1 menos, né? 1 menos A vezes 1 menos B. E o valor vai dar, tá certo, 526,31 centavos, 32 centavos, né? Que era o valor ao qual estava, perdão, 526, isso, tá? Que era o valor ao qual estava sendo convertido aqui, já convertiu, né? A nossa série aqui, né? Depois de um monte de repetições, tá certo? Então aqui, arredondando, isso aqui vai ficar 526,32 centavos, né? Enfim. Então, como a gente viu no nosso exemplo, a gente realmente estava chegando perto, cada vez mais perto desse valor aqui, tá? Então, essa razão, tá? Essa expressão aqui, que era esse termo que eu estou usando para multiplicar, né, o M0, tá? Eu chamo de multiplicador bancário, né? O multiplicador bancário, né? Então é 1 sobre 1 menos 1 menos A, que multiplica 1, aqui tem um oficial de vezes, né, que multiplica 1 menos B. Tá? Esse é o multiplicador bancário e ele é igual, né, a 5,263157895. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, né, o sistema bancário ele multiplica a base de dinheiro em papel moeda, né, por 5,26, né? Esse vai ser o total do M1, né? Então o sistema bancário, né, de cada R$1 emitido, ele cria 4,26 reais, né? Através desse processo, tá? E esse processo chama o procedimento do multiplicador bancário, tá? Então é isso que está acontecendo com o nosso sistema bancário, né? Ok? Então tá aqui, né? Esse daqui é talvez o ponto mais importante da aula de hoje, tá? O que a gente vai ver, né, na próxima aula é que é do interesse do Banco Central controlar o total de moeda em circulação da economia, tá? Seja medido pelo M1, M2, M3, M4. Por quê? Porque o total de moeda em circulação da economia ele afeta variáveis macroeconômicas, né? Entre elas o nível geral de preços e no curto prazo pode afetar, tá, o desempenho da economia, né? O total de moeda em circulação da economia pode ser usado para combater, né, variações cíclicas da economia também. Então o Banco Central gostaria de ter um controle sobre o total de moedas da economia, né? Como que ele faz isso? Bom, ele só pode fazer isso, né, atuando sobre o M0, tá? De fato, ele pode fazer isso não só atuando sobre o M0, né? Ele pode fazer isso atuando sobre o M0, atuando sobre esse parâmetro A aqui, né, a fração de M1 que o público deseja manter na forma de dinheiro, e atuando sobre esse parâmetro B, que é a fração de depósitos bancários que os bancos desejam manter na forma de reserva monetária, tá? Bom, os instrumentos clássicos, né, de controle monetário são os seguintes, tá? O mais importante, possivelmente, são as chamadas operações no mercado aberto, né, que são operações que o Banco Central usa para atuar diretamente, né, sobre o M0, né? Ele usa para recolher, tá, o total de moeda em poder do público ou em poder do sistema bancário, né? São as chamadas operações de mercado aberto, tá? Uma operação de mercado aberto, tá, é uma operação na qual o Banco Central ele compra e vende títulos do Tesouro Nacional, tá? Então, quando o Banco Central compra títulos do Tesouro Nacional, né, ele recolhe papéis da economia que não fazem parte do M1, né, e paga isso com papel moeda. Então ele aumenta o M0, o que via multiplicador bancário vai aumentar o M1, né, de um montante ainda maior, tá? E quando ele vende títulos, né, do Tesouro Nacional, tá, ele oferece, né, no mercado, tá, esses títulos do Tesouro Nacional. Ao vender, né, os agentes de mercado têm que
pagar para o Banco Central dinheiro que ele vai converter na forma de papel moeda, então ele vai enxugar o total de papel moeda que está de posse do sistema privado, incluindo os bancos, né? E vai reduzir M0 e via multiplicador bancário vai reduzir também M1. Tá? Essa é a principal operação, né, do Banco Central do Brasil, é o principal mecanismo que o Banco Central do Brasil usa para controlar, né, o M1. Tá? Ele controla indiretamente controlando o M0. Né? E no Brasil, especialmente, né, o Banco Central faz isso, né, operando com letras, com as chamadas letras do Tesouro Nacional, tá, e as notas do Tesouro Nacional. Né, mas, enfim, basicamente, então, quando ele vende títulos, né, ele enxuga, né, quando ele coloca a venda de títulos do Tesouro Nacional no mercado financeiro, ele enxuga a oferta de moeda da economia, ele enxuga o M0 e, via multiplicador bancário, enxuga o M1. Né? E quando ele compra títulos, né, ele, ao comprar esses títulos, ele dá moedas, né, para o público e para o sistema bancário, ele vai aumentar o M0 e indiretamente vai aumentar o M1. Tá? Então, isso aqui é o principal instrumento de controle monetário do Banco Central. Né? Mas o Banco Central também ele regula o sistema bancário, tá? E embora então aqui na verdade nem tanto o Banco Central, mas o Conselho Monetário Nacional, né? Ele pode controlar o total de moeda disponível, o M1, né? O total de moeda em circulação de uma economia, tá? Regulando, tá? Uma coisa que é chamado depósito compulsório. Né? Na verdade, quando eu disse que o sistema bancário deseja manter uma parte, né, apenas uma fração, né, dos depósitos à vista na forma de reserva bancária, tá? Isso é verdade, tá? Mas usualmente o Banco Central regula que ele tem que manter o mínimo. Então o Banco Central ele estabelece, tá, que pelo menos, eu não sei quanto está agora, mas digamos, pelo menos 30% dos depósitos bancários tem que ser, né, mantido na forma de reserva bancária. Isso é uma obrigação do Banco Central. Se os bancos não cumprem com essa obrigação, eles estão sujeitos a multas substanciais, né? E mais do que isso, se eles continuam não cumprindo com essas obrigações, eles podem perder o alvará de funcionamento do Banco Central ou podem receber intervenção direta do Banco Central. Eles não querem isso, então isso é um mecanismo muito forte. Né? O que acontece, né, quando o Banco Central ele aumenta, né, os depósitos, a exigência de depósitos compulsórios, né, para os bancos? O que ele faz aqui, a gente pode ver aqui no nosso exemplo numérico. Né? Então o nosso multiplicador bancário aqui no nosso exemplo numérico era de 5,26. Mas os bancos privados só estavam retendo, né, 10%, né, dos depósitos à vista na forma de reservas bancárias. Tá? O que acontece se o Banco Central fala, não, você vai ter que reter, digamos, 30%. Tá? Olha o que acontece com o multiplicador bancário, né, ele caiu aqui para 2,7%. Tá? Aqui a minha conta deu algum problema aqui com as minhas fórmulas, não sei qual que foi, mas enfim, a conta do multiplicador bancário está funcionando direitinho. Né? Então ele reduz, né, o poder dos bancos de multiplicar dinheiro. Né? Se fosse 20%, né, eu teria outro parâmetro aqui, né, e sendo 10%, deixa eu ver se voltando aqui aos 10%, a minha planilha volta a funcionar. Não parou de funcionar, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu voltar então à nossa situação original. Olha só que curioso, né? Aqui está 20%, ele está funcionando. Né? Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar. Não sei porque e agora funcionou com 30%. Tem algum truquezinho aqui nas fórmulas que eles não estão funcionando muito bem, mas agora está com os 30%, está funcionando direitinho. Né? Então, aumentando, né, a exigência de reservas bancárias, o Banco Central reduz o multiplicador bancário e indiretamente reduz, né,
o M1. Tá? Então isso aqui é uma forma também que pode ser útil, né, para o Banco Central intervir na oferta de moeda, mas não é uma forma clássica de intervenção. Tá? O Banco Central usualmente evita fazer isso. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele pode afetar negativamente quando aumenta o depósito compulsório, ou positivamente quando reduz esse depósito compulsório, né? Ele vai afetar a rentabilidade do banco. Tá? Então não vale a pena ele fazer isso, tá? Ele mexer nessa regulamentação. E usualmente o nível de depósito compulsório que o Banco Central demanda que os bancos retenham, né, é um nível que é considerado, né, suficiente para garantir a estabilidade do sistema bancário, né, que o sistema bancário não esteja sujeito a crises de insolvência. Tá? Bom, finalmente, tá, o Banco Central ele pode operar trabalhando na chamada taxa de redesconto. Tá? O Banco Central, quando um banco está em dificuldade, né, de atingir sua meta de obter um nível mínimo de depósito compulsório, o Banco Central empresta o dinheiro, né, o dinheiro em papel moeda, para que o banco atinja o nível de depósito compulsório mínimo, mas ele cobra uma chamada taxa de redesconto. Né? A taxa de redesconto é uma taxa de juros, tá, que é relativamente alta, né, para desestimular, né, que os bancos descuidem, né, do cumprimento do depósito compulsório. Tá? Se o Banco Central aumenta essa taxa de redesconto, cobra mais para os bancos quando ele socorre os bancos quando eles não conseguiram, né, atingir o nível mínimo de depósito compulsório, tá? Ele está gerando um incentivo para que os bancos tenham cuidado de não descumprir esse nível mínimo de depósito compulsório. Tá? E para ter esse cuidado, que os bancos vão fazer, eles vão manter em reserva bancária não apenas o percentual de depósito compulsório, né, que o Banco Central demanda, né, do sistema bancário, mas um pouco a mais, né, para evitar qualquer acidente que gere algum risco de descumprimento desse depósito compulsório. Tá? Então, quando o Banco Central ele aumenta a taxa de desconto, né, ele induz os bancos privados, né, a aumentar um pouco as suas reservas bancárias, o percentual, né, de valor que eles querem manter, o percentual dos depósitos à vista que eles querem manter na forma de reserva bancária, tá? Para que os bancos corram menos risco de pegar uma taxa de redesconto mais elevada. Tá? Então isso aqui também pode ser, né, um instrumento, né, que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional podem usar, né, para regular, né, a oferta total, o total de moeda em circulação da economia medido pelo M1. Tá? Mas como eu falei para vocês, né, de longe, tá, esse é o instrumento mais empregado. Tá? Bom, esses instrumentos ele é empregado, ele tem efetividade, mas tem suas limitações. Né? Primeiro, porque as limitações decorrem do fato que o Banco Central não controla diretamente o M1. Né? Por quê? Porque ele não controla diretamente, né, quanto o público quer reter na forma de moeda. Tá? No nosso exemplo, o público queria reter na forma de moeda, né, 10% do total do M1. Né? E se o público quiser reter menos do que 10%? Por exemplo, se o público quiser reter 0,05% do total do M1. Tá? De novo, por alguma razão, né, isso aqui dá erro aqui na nossa... Quando eu ajusto aqui, deixa eu ver se refazendo, agora ele funcionou, tá? Ele quer manter 5% do total do M1, tá? O nosso multiplicador bancário, que antes estava em 27%, né? Vamos voltar aqui para a nossa situação inicial. Aqui, né? O nosso multiplicador bancário, que está em 2,7 vezes, né? Em 2,7, tá? Ou seja, o nosso M1 que estava em 270, quando, né, eu faço com que o público agora só retenha 5% do total do M1 na forma de encaixe bancário, o multiplicador bancário subiu para quase 3. Né? Então, se as pessoas, por alguma razão, né, mudam de ideia sobre quanto elas querem manter de dinheiro na forma
de dinheiro vivo, tá? Eu vou ter aqui um impacto sobre o total de moeda da economia, tá? E esse impacto é consequência, tá, de um fator sobre o qual o Banco Central não tem controle direto, né? E o Banco Central também não tem controle direto sobre quantos bancos querem emprestar, ou qual que é o percentual do total de depósitos à vista que os bancos não querem manter na forma de divisa, de reservas bancárias, né? Então, existe uma certa limitação para esse instrumento de controle de oferta de moeda, tá? Mas, de uma maneira geral, né, em situações normais de temperatura, né, e pressão, tá? Essas operações de mercado aberto, elas são efetivas para o Banco Central controlar, né, e de certa maneira regular, né, a quantidade, o total de moeda em circulação em uma economia, tá? Então é isso, gente. Com isso eu encerro o que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo aqui, tá? O assunto que a gente falou aqui, tá? É útil porque a gente vai ver que existe interesse, né, de política econômica em controlar, né, e regular, né, e manter de maneira controlada, tá, o total de moeda em circulação da economia e, portanto, né, é interessante a gente saber, né, do processo do multiplicador bancário, como funcionam as instituições bancárias, né, e quais são os instrumentos do Banco Central para controlar, né, o tamanho do multiplicador bancário e, portanto, controlar também, né, o total de moeda à disposição do público, né, na economia. Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje e agradeço a atenção de todos vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.